Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje novamente aqui para mais um papo misterioso, porque eu sei que vocês gostam e eu também. Hoje nós falaremos dos crimes da Rua do Arvoredo, assassinatos que aconteceram no século XIX na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Um casal, José Ramos e sua esposa ou amante, Catarina Palce, junto com o açougueiro Klaus Klausner, teriam então cometido assassinatos e para ocultar esses cadáveres, pessoal, eles teriam feito linguiças de carne humana. Alguns pesquisadores falam que essa história das linguiças, de carne humana seria uma invenção, que isso não passa de lenda urbana, mas outros pesquisadores afirmam que sim, que essas informações estão nos autos do processo original que se encontra hoje no Arquivo Nacional, que está no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Teria então faltado partes desse processo justamente aonde teriam ali informações de como os cadáveres foram encontrados, pelo menos alguns, foram cerca ali de 10 assassinatos, tá? É uma história bem sinistra mesmo, e é essa história que nós vamos contar aqui para vocês agora. Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Esses assassinatos ocorreram no ano de 1863 até o ano de 1864, só tendo parado quando José Ramos foi preso, tá, pessoal? Essa história, para muitas pessoas, ela não passa de uma lenda urbana, mas não, ela realmente aconteceu. Agora, a parte ali que envolve essa polêmica das linguiças de carne humana, essa sim ainda é uma controvérsia. Como eu falei para vocês na introdução do vídeo, alguns pesquisadores afirmam que essa história não é verdadeira, que 3 corpos foram encontrados desmembrados, porém tinham ainda carne, então, ou seja, se tinha carne naqueles corpos, então não houve a fabricação de linguiças. Porém, um daqueles 3 corpos que foram encontrados ainda com carne era justamente do açougueiro alemão Karl Klausner, tá? Algumas pessoas aqui do Brasil chamavam ele de Carlos, mas o nome dele era Karl. Então, como ele, a princípio, segundo Catarina Palce, que era ali a esposa de José Ramos, ela teria dito que quem fabricava as linguiças era justamente o Klausner. Então, com a morte dele, não foram mais feitos esses embutidos, porque era justamente ele quem fazia. E um desses 3 corpos que foram encontrados era justamente do Karl Klausner. Então, por isso, as outras vítimas não haviam sido encontradas, e isso coincide com o que a polícia falou na época, porque houve alguns desaparecimentos, cerca ali de 6 a 10 pessoas desapareceram justamente naquele período e nunca foram encontradas. Então, provavelmente, essas pessoas eram essas vítimas desse trio. Só que o Karl Klausner, pessoal, acabou experimentando ali do próprio veneno, porque ele também foi assassinado pelo Ramos. Catarina Palce, ela foi presa, alguns dias depois de José Ramos, a gente já vai contar em detalhe isso aqui para vocês. Só que a confissão envolvendo a fabricação de linguiças humanas, ela só fez 4 anos após ela já estar presa. Então, ela foi presa em 1864, em 1864, em 1868, ela então chamou ali o delegado e ela quis então fazer a confissão total, porque ela falou que estava com muito peso na consciência, ela já estava apresentando ali alguns sinais de doença, tá? Eu não sei dizer para vocês o que ela tinha, mas ela já estava bem debilitada na própria prisão, porque ela pegou 13 anos de prisão com trabalhos forçados. Então, 4 anos lá dentro provavelmente fez ela rever muita coisa na vida dela. Então, foi ali que ela chamou o delegado, chamou algumas testemunhas e ela quis então contar a história toda. E foi ali que ela falou que as linguiças de carne humana eram fabricadas pelo Klausner, que isso teria sido uma ideia dele para ocultação de cadáver e que ela teria experimentado uma dessas linguiças. E ela falou que a carne era muito boa. Talvez por isso, pessoal, esse caso tenha sido um pouco abafado aqui no Brasil na época, pelo menos as pesquisas que eu fiz, os documentários que eu assisti informam isso,
Por que talvez ocorreu esse abafamento das autoridades? Porque isso teria transformado a capital do churrasco, né, que é Rio Grande do Sul, teria transformado uma população na época, que tinha cerca de mais ou menos 14, 15 mil habitantes, em canibais involuntários, visto, né, que eles não sabiam que estavam sendo consumidos. Porque o Carlos Klausner, ele tinha o açougue mais bem recomendado da região. Esse homem, ele enriqueceu aqui no Brasil porque ele tinha ali produtos muito saborosos. E justamente, né, o embutido que ele mais vendia eram as linguiças. Então ele vendia muito, não só ali pro pessoal de Porto Alegre, mas também para pessoas que vinham de fora e levavam essas linguiças também. Então muita gente acabou consumindo. Então, para evitar um alvoroço, um pânico ali na sociedade, essa informação teria sido um pouco abafada pelas autoridades. Esses assassinatos, pessoal, que foram, a polícia, né, calcula cerca ali de 10 assassinatos, eles tinham ali uma figura central, que no caso era o José Ramos. O José Ramos, ele era filho de uma índia chamada Maria da Conceição e o pai dele se chamava Manuel Ramos, tá? O Manuel Ramos, ele já tinha sido da cavalaria de Bento Gonçalves na época ali da Guerra dos Farrapos, tá? Parece que o homem, ele era um trator no campo de batalha, ele gostava muito da função que ele tinha, que era degolador. Então ele degolou ali muitas pessoas que eram os oponentes deles nessa guerra e ele se gabava muito de tudo que ele já havia feito de mal para as pessoas. Ele adorava contar essas histórias, como ele degolava, de como essas vítimas ali se comportavam naquele momento que estava, né, sendo feita aquela atrocidade. E uma das plateias para essa história era justamente o filho dele, José Ramos. Ele era o filho mais velho de Manuel Ramos, eu não sei quantos filhos ele tinha, mas enfim, naquela época mesmo que estava ocorrendo a Guerra dos Farrapos, o Manuel, ele acabou desertando, ele fugiu, tá? Não sei por qual motivo, ele acabou fugindo e ele então foi para Santa Catarina. Santa Catarina ele ficou mais algum tempo, só que nisso, pessoal, eu não sei a idade do José Ramos nessa época, eu não consegui encontrar a data de nascimento desse homem. Na época dos assassinatos, o que eu consegui de informação foi a idade da Catarina Palce, que ela tinha 27 anos, então eu acredito que ele tenha tido nessa época mais ou menos ali a mesma idade ou um pouco mais velho do que ela. Então, em Santa Catarina, eles ficaram um tempo, só que o pai do José Ramos, o Manuel, ele era uma pessoa muito violenta, ele bebia bastante, depois que ele desertou, aí mesmo que ele ficou mais violento, ele acabava descontando muito essa ira nos próprios filhos e na esposa dele, que era Maria da Conceição. Só que chegou um dia que ele passou totalmente do limite, o José Ramos tinha saído de casa. Quando ele estava voltando, ele viu uma cena, né, que nenhum filho vai gostar de ver, que é a mãe apanhando muito. Ele ficou com muita raiva do pai naquele momento, ele pegou um facão e cravou no abdômen do pai dele. Esse facão ficou na barriga por cerca de 3 dias. O pai dele agonizou sem nenhum tipo de socorro durante 3 dias e ele deixou o pai dele sofrer até a morte. Passado esses 3 dias, ele então voltou para o Rio Grande do Sul e lá ele se tornou um inspetor da polícia. Ele ganhava muito bem, ele era considerado um homem alto, um homem magro, mas um homem forte. Ele também é descrito como um homem de olhos grandes, eu não tenho nenhuma foto dele para mostrar, e olha que eu procurei, não encontrei nenhuma foto dele, nem da Catarina e nem do Carl Klausner. Até se alguém tiver alguma fotografia, pessoal, por favor, encaminhe aqui pra gente, tá? Então, a descrição dele é essa, que era um homem muito vaidoso, gostava de se vestir muito bem, gostava de se perfumar, ele tinha perfumes ali importados, tanto que depois que foi descoberto tudo isso dele, ele ficou conhecido como o monstro perfumado. Ele gastava muito também com ingressos de ópera, ele gostava muito de canto lírico, de poesia, coisas sensíveis, e olha só o contraste com o que ele realmente era, porque ele era um monstro. Então, a Catarina Palce contou isso em depoimento, que depois que ele matava essas pessoas, porque ele matava a machadada, e depois ele desmembrava essas pessoas com serra e com facão. Então ela disse que depois de tudo isso ter acontecido, ele tomava um banho, se perfumava e os dois
iam então assistir essas peças de ópera onde ele chorava muito, ele se emocionava muito, ele batia a palma freneticamente quando o espetáculo terminava, até chamando a atenção das outras pessoas que achavam aquele comportamento dele até muito exagerado, mas era assim que ele se comportava justamente depois de ter matado alguém da forma como ele matava. José Ramos e Catarina Palce, como eu falei para vocês no início do vídeo, eles não eram casados, tá, pessoal? Eles moravam juntos, eles se conheceram ali em 1862, a Catarina estava há pouco tempo com ele, ela estava cerca ali de 9 meses, mais ou menos, com o Ramos, quando então eles foram presos. O Ramos, ele era inspetor da polícia, só que em 1862 ele foi expulso da polícia por causa do comportamento violento que ele tinha. Alguns presos já haviam reclamado e outros colegas ali de profissão também já tinham visto um certo exagero na hora que ele ia interrogar esses presos. Ele batia muito, ele era muito violento mesmo, cortava bastante essas pessoas, então isso já estava incomodando um pouco a polícia, porque era um comportamento ali aplicado desnecessário, pelo menos ali com aqueles presos, né? Eles relataram que esses episódios aconteciam. Então, em 1862, ele foi pego em flagrante tentando degolar um preso que era bem famoso na época, era um preso ali conhecido como Robin Hood. Se eu não me engano, o apelido dele era Campara ou Campará. Ele era conhecido por assaltar ali grandes estabelecimentos, roubava esse dinheiro, roubava os alimentos e dividia com os pobres. Então ele era um preso, digamos assim, muito querido até pela população, porque ele dizia que ele fazia aquilo ali na boa intenção, e parece que ele dava mesmo, né? Para as pessoas ali que eram mais humildes, ele acabava roubando. Ele não chegou a ser morto pelo José Ramos, porque outros policiais viram, chegaram a tempo e tiraram ele de cima. Mas com isso, então, o delegado na época, que também era o juiz, que mais tarde sentenciaria o Ramos à prisão, a princípio a pena de morte, que depois foi comutada pelo Dom Pedro II para prisão perpétua. Esse mesmo delegado, Dario Calado, ele ficou muito incomodado com essa situação. O Dario, ele já era também considerado uma pessoa um pouquinho polêmica na época, sempre na mira ali de alguns políticos que criticavam o trabalho dele. Ele também tinha ali algumas situações um pouco violentas, que ele também acobertava do Ramos. Ele gostava, inclusive, bastante dos serviços do Ramos. Então, só que para evitar essa repercussão toda, por causa desse Robin Hood, ele acabou então expulsando o Ramos da polícia, mas ele nunca perdeu contato com ele, porque ele sabia que ele seria um ótimo informante. E ele acabou então, pessoal, contratando ele para ser informante da polícia. Não sei se de uma forma legalizada ou se um pouco por trás dos panos, mas ele acabou então contratando o Ramos, que teve o seu salário ali despencado. Então ele não iria mais conseguir comprar os seus ingressos, comprar os seus perfumes, as suas roupas caras, tinha uma esposa para cuidar. Então isso tudo começou a ser trabalhado ali na mente dele, e foi aonde ele começou a planejar os assassinatos que ele cometeria a seguir, e a gente já vai chegar lá, vamos contar tudo isso aí para vocês. Até já peço, pessoal, o likezinho de vocês, a inscrição também, que é muito importante pra gente, se gostarem do nosso conteúdo, é claro, porque isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Catarina Palce, falando um pouquinho dessa mulher também, ela era uma pessoa que também já teve, não que isso justifique, tá, pessoal? Mas ela teve ali uma vida muito difícil. Ela era húngara, ela não falava praticamente nada o português, ela já estava no Brasil há algum tempo, mas ela não dominava o nosso idioma. Só que ela já chegou aqui no Brasil de uma forma muito confusa e acredito que uma forma até bem desesperadora. Ela já desembarcou viúva, porque a Catarina Palce, ela, na guerra ali de 1848, a Áustria estava atacando, né, ali a Hungria. E o que aconteceu? A família da Catarina, se eu não me engano, ela morava com o pai e a mãe e mais 2 irmãs. Eles foram todos assassinados, tá, pelos soldados austríacos. Eles fizeram uma chacina naquela região, não foi diferente com a casa dela. E ela acabou então sendo estuprada de uma forma muito brutal por vários soldados. Deixaram ela realmente praticamente morta, e ela contou depois que ela só não foi morta porque ela fingiu que já tinha morrido. Então eles deixaram ela ali totalmente nua, muito machucada, humilhada, só que ela acabou então recebendo ajuda de algumas pessoas que conseguiram ali de uma forma
ajudar ela a se restabelecer um pouco mais. E logo depois, com cerca dos seus 17 anos, acredito, 18 anos, então ela casou com um homem chamado Peter Palse. O Peter, ele também era húngaro, também era muito pobre, mas ele já tinha algumas economias e ele queria muito vir para o Brasil. E eles então pegaram um navio, vieram, só que quando a Catarina desembarcou, ela já estava viúva porque o Peter, ele se enforcou nesse trajeto. Ele já estava com uma depressão muito forte e ele acabou então se enforcando, deixando ela sozinha. Ela desembarcou então no Rio de Janeiro sem falar praticamente nada. Não sei como é que ela se virou quando ela chegou aqui, mas ela disse que algum tempo depois ela conseguiu alguns trabalhos como costureira, engomadeira. Ela passava roupa e ela também cozinhava muito bem. Então ela começou a prestar alguns serviços, né, para as casas ali dessas damas da grande sociedade. E foi talvez ali que ela conheceu Ramos, porque eu acho que ela também acompanhava essas damas nesses dias em que elas iriam assistir essas peças, porque foi justamente ali no Teatro São Pedro que ela conheceu o Ramos. Falando sobre a outra figura também dessa história, pessoal, que foi também cúmplice, né, de assassinato, se realmente ele fez o que fez, se ele produzia essas linguiças de carne humana, ele também é considerado uma pessoa monstruosa, que no caso era o alemão, né, o imigrante alemão Karl Klausner, tá? Então ele veio para o Brasil, pessoal, no ano de 1859, ele estabeleceu então o açougue na Rua da Ponte, que hoje é a atual Rua Riachuelo, até a Rua também do Arvoredo, depois teve o seu nome trocado, tá? Muitas pessoas falaram que inclusive ali as autoridades fizeram questão de trocar essa rua, trocar o nome dessa rua por outro, tá? Então hoje ela se chama Rua Coronel Fernando Machado, justamente para tentar abafar um pouco desses assassinatos que ocorreram. Então o Karl, ele era uma pessoa sozinha aqui no Brasil, ele não tinha parentes, ele não tinha muitos amigos, ele se dizia uma pessoa muito solitária, ele já estava ficando depressivo porque ele disse que ele não tinha amigos, ele tinha conhecidos. Ele tinha uma grande cicatriz no rosto, algumas pessoas tinham bastante medo dele, porque os açougues daquela época, pessoal, não tinham também a inspeção sanitária que tem hoje. Então os açougueiros, geralmente, eles usavam, né, aqueles aventais de couro, com uma roupa branca por baixo, geralmente muito suja de sangue. O ambiente não tinha refrigeração, tinha aquelas, né, cabeças de porco pendurado, corações. Então era um local onde as damas da sociedade não botavam os pés, elas mandavam ou os escravos ou mandavam então os seus maridos, porque elas achavam o ambiente muito ofensivo. Então ele era um homem alto, usava, né, esse avental de couro com uma grande cicatriz no rosto, todo sujo de sangue. As pessoas já tinham um pouco de medo dele também. Mas aparentemente ele era uma pessoa muito educada com os seus clientes, vendia muito bem os seus embutidos, como eu falei para vocês, tinha um corte de carne muito bom, e isso fez com que o açougue dele ficasse muito famoso, e ele, enriqueceu muito, e isso chamou a atenção do Ramos, porque o Ramos nessa época já estava passando por algumas situações bem complicadas financeiramente, e a casa, pessoal, onde o Ramos morava nessa época era do Carlos Klausner, porque ele então teria alugado essa casa do Karl. Essa casa até hoje ela é muito procurada ali em Porto Alegre. Ninguém sabe exatamente onde era essa casa, porque provavelmente ela já foi demolida, já foi construída outra em cima. Algumas pessoas falam que é no número 707 da Rua Coronel Fernando Machado. Hoje até essa casa, se eu não me engano, ela é um café. A pessoa que comprou esse imóvel foi tão procurada para saber se ali era a casa dos crimes, que ela acabou então tendo a ideia de montar o café. E parece que esse café está ativo, existe mesmo, está lá, mas ela falou que acredita que essa casa não era realmente ali, e sim que era um pouco mais para cima, mas tem pessoas que afirmam que não, que era justamente ali onde ela mora, aonde era a casa do Ramos, né? Mas ela não tem certeza disso. Eu sei que ela acabou até fazendo um comércio por causa dessa lenda urbana, né? Que não é lenda, mas que acabou se tornando ali então os crimes da Rua do Arvoredo. Então, pessoal, como o Karl ele já estava com esse comportamento ali um pouco depressivo, que ele queria sair da cidade, porque ele disse que ele não tinha muitos amigos ali, essa história então começou a chamar a atenção do Ramos, que começou a perceber que o movimento ali era muito grande, que ele deveria ter muito dinheiro, então ele começou a puxar a conversa ali com o Karl. Eles acabaram tendo ali uma amizade, e o Ramos, ele era considerado também, pessoal,
uma pessoa muito carismática, ele tinha bastante carisma, então ele acabou conquistando ali a confiança do Cal, e ele disse que estava passando por problemas financeiros, ele já tinha que pagar o aluguel para ele também, então ele se propôs a aprender a lidar com o corte da carne. Então ele trabalhou no açougue do Cal durante 4 dias e o Cal viu que realmente ele tinha um dom muito bom para facas. Ele sabia cortar muito bem e mais tarde ele iria sentir isso na pele dele. Então, pessoal, esses crimes, né, essa sequência de crimes provavelmente começaram a ocorrer ali em 1863. Então, a princípio, no primeiro depoimento da Catarina, o que aconteceu? Ela informou que ela atraía, né, essas pessoas, então, ali para o Beco da Ópera, que hoje parece que se chama Rua Uruguai, tá? Eles mudaram praticamente o nome ali de todas as ruas aonde eles teriam frequentado, tá? E isso aconteceu talvez com outras ruas também, mas ali principalmente. Então ela contou para a polícia o que ela fazia. Ela atraía principalmente pessoas que não tinham família, pessoas que eram alemãs, né, que não falavam muito bem o português. Então, como ela já frequentava ali a alta sociedade, ela acabou já tendo ali um leque, né, digamos assim, de sugestões para ela conseguir pegar essas vítimas, e ela começou a agir dessa forma. Ela atraía, então, essas pessoas para esse beco, provavelmente ali com a proposta de passar uma noite com ela. Quando essa pessoa chegava ali, ela então levava esse homem para a casa dela, que ficava na Rua do Arvoredo, e ali então o Ramos acertava a cabeça dessas pessoas com um machado, degolava com um facão, levava esse corpo lá para o açougue do Cal Klausner, aonde ele já estava esperando, né, com todos os aparatos necessários para fazer o corte da carne, né, moer aquela carne toda ali e transformar essas pessoas, essas vítimas ou o que sobrou delas, em linguiças de carne humana. Então era assim que eles agiam. A Catarina falou que eles faziam dessa forma para roubar os pertences dessas vítimas e que, como eles não tinham família próxima, talvez ninguém fosse sentir muito cedo a falta deles. Então ela disse que não sabe exatamente a quantidade de pessoas que eles mataram, mas que ela calcula sim que foi entre 6 e 10 pessoas. Isso tudo também foi confirmado depois, quando ela confessou, lá em 1868, quando ela já estava presa, ela confessou e isso coincidiu com que foi apresentado. Ela mostrou para a polícia onde estava o diário dela e nesse diário ali então contou detalhes da forma como eles faziam e coincidiu justamente com o depoimento dela, o que torna essa história das linguiças de carne humana muito mais verídicas, né, do que as pessoas às vezes podem imaginar. Então aquela história que isso não existiu, na minha opinião, é realmente um abafamento. Talvez as pessoas não concordem comigo, mas eu acredito sim que essa terrível história das linguiças, né, de carne humana, realmente sejam verdadeiras por causa do diário, do depoimento da Catarina Palse e das páginas do processo original que misteriosamente desapareceram. Em 1863, começou então a despertar a atenção da polícia, porque mesmo essas vítimas não tendo famílias, eram pessoas que tinham conhecidos, tinham credores, e essas pessoas simplesmente desapareceram sem deixar rastro, e a polícia começou então a fazer uma movimentação devido à repercussão. As pessoas já estavam com um pouco de medo, achando que realmente já tinha algum serial killer na região, então isso tudo já começou a ter aquela muvuca, né? Aquela movimentação ali, a população começou a ficar muito nervosa e as autoridades então estavam pressionadas a solucionar esses desaparecimentos, porque os corpos não foram encontrados, e isso começou a deixar um pouquinho apreensivo o Klausner. O Klausner ele já estava muito nervoso, algumas pessoas que conversavam com ele no açougue já haviam percebido que ele já estava com alguma alteração ali de humor, ele já estava bastante nervoso. Quando as pessoas começavam a comentar sobre esses desaparecimentos, ele já ficava um pouco apreensivo, e ele então falou para o Ramos que ele iria parar, que ele iria para o Uruguai, que isso já era uma vontade dele. Só que o Ramos ficou com muito medo que ele fosse tacar a língua nos dentes, e para não perder, né, essa oportunidade de queimar um arquivo, ele então falou pro Cal que ele iria trabalhar com ele aquela noite, porque ele estava com bastante acúmulo de serviço, então já que ele iria fechar o açougue, ele iria dar essa força pro amigo dele, né? E assim foi feito. Quando chegou a noite, o Cal Klausner geralmente fechava ali o estabelecimento dele num horário mais tarde, para fazer o fechamento, né, do caixa dele do dia, e então o Ramos foi para ajudá-lo.
Quando o Cal virou as costas, ele disse que ele ia fazer a somatória dos valores que ele tinha e o Ramos já sabia onde ele guardava todo o dinheiro, seguiu ele até a sala onde ele fazia essa contabilidade, levou o machado, acertou ele com um golpe na cabeça, mas não satisfeito, degolou ele também. Ele já estava no açougue, então ele pegou o corpo do Cal, levou lá para a mesa onde ele fazia os cortes, pegou a serra, pegou a faca, desmembrou ele todo, só que ele não sabia fazer linguiças. Então, ele ficou com medo de deixar o corpo dele ali e o que que ele pensou? Vou esquartejar, vou botar dentro de um baú e assim foi feito. No dia seguinte, pessoal, ele pegou, contratou alguns escravos para levar esse baú, que era muito pesado, para a casa dele. E chegando na casa dele, ele pegou, tirou, né, o resto que sobrou do baú e enterrou, porque o porão da casa dele era de chão batido, que na verdade essa casa era do Klausner. Então, ele acabou enterrando ele nesse chão batido. Ele acabou, então, pessoal, também não só matando esse comparsa, como ele se apoderou de todos os bens que ele tinha. Ele não precisava mais pagar aluguel, porque a casa era dele agora, digamos assim, porque o Cal não tinha ninguém aqui no Brasil. Ele só tinha os credores dele e mais nada. E ele também acabou pegando 40 mil réis que ele tinha na época e enterrou também lá no porão. Assumiu o açougue, só que o que aconteceu? Ele não sabia mexer, né, com esses embutidos. Ele sabia fazer o corte da carne, mas ele também tinha um pouco de nojo daquele serviço, porque, querendo ou não, era um serviço, digamos assim, sujo, considerado inferior para um homem que era tão ambicioso. Então, o que ele fez? Ele ficou ali no açougue por apenas 3 dias. As pessoas, então, começaram a questionar onde é que o Klausner estava, e ele disse, então, que ele teria ido para o Uruguai, e isso, pessoal, não despertou muita curiosidade, porque já era um desejo que o Klausner tinha de ir para o Uruguai. A evidência desses crimes começou a aparecer no ano seguinte, tá, pessoal? Em abril ali de 1864, quando ocorreu, então, o desaparecimento do caixeiro José Inácio de Souza Ávila, de apenas 14 anos, e do comerciante português chamado Januário Martins Ramos da Silva, tá? Esse caixeiro viajante, ele trabalhava ali, não era nem um caixeiro viajante, ele era um caixeiro. Em alguns sites de pesquisa tá como caixeiro viajante, mas ele não era, ele é um caixeiro, né, um ajudante ali do Januário. O Januário, ele também era um imigrante, mas ele era um imigrante português, ele não tinha família aqui no Brasil. E ele, então, tinha muito carinho por esse menino. Ele acabou contratando ele para ajudar, mas esse menino, ele morava nesse comércio, que era uma espécie de uma quitanda, de uma vendinha, onde ele vendia de tudo ali, alimentos, vendia utensílios, roupas, então era um local bem procurado. E o que aconteceu? Acabou chamando então a atenção do Ramos, porque como ele acabou gastando muito dinheiro do Klausner, isso começou a chamar muito a atenção também da alta sociedade, que já fazia tempo que não tinha mais visto ele, depois que ele foi rebaixado de inspetor, né, para informante. Então, ele falou, pessoal, que ele ganhou na loteria, só que ele exagerou. Ele disse que ele ganhou na loteria 3 vezes consecutivas e muitas pessoas não acreditaram naquilo ali. E, querendo ou não, a polícia também começou a ficar um pouco desconfiada. Ramos, então, matou José Inácio e Januário na noite do dia 15 de abril de 1864. E no dia 17 de abril, pessoal, ele recebeu a visita do subdelegado Antônio Machado, uma visita inesperada. Ele e a Catarina estavam saindo de casa para assistir um espetáculo no Teatro São Pedro, como já era de costume. Então, o que aconteceu? Ele recebeu essa visita e ali o subdelegado falou que ele estava desconfiado que o José Ramos poderia ter alguma coisa a ver com o sumiço do Cal Klausner. Então, nesse dia, pessoal, ele foi a princípio procurar evidências do Cal Klausner, mas ele também já estava desconfiado do José Ramos por causa do cachorrinho, tá, do Januário, um cachorrinho que tinha um nome de Neguinho, era o fiel escudeiro ali do Januário e que ficou latindo na porta do Ramos a noite toda, tá? Já vou contar para vocês por que ele ficou latindo. Então, nesse dia que o subdelegado esteve na casa do José Ramos, o José Ramos deixou ele vistoriar a casa toda, até porque ele não tinha alternativa, ele já foi com uma ordem judicial para isso, ele não tinha o que fazer. Só que a Catarina ficou muito nervosa, acabou demonstrando ali nas suas feições que estava muito nervosa, e isso também chamou a atenção do subdelegado, que já estava sendo praticamente colocado para fora ali pelo José Ramos, porque já tinha vistoriado a princípio a casa toda, só que o subdelegado falou que não, que ele tinha que olhar mais uma porta ainda que ele não tinha visto, que era a porta do porão.
O Ramos talvez achou que ia passar batido e não passou. Ele percebeu, o Ramos falou que ali dentro só tinham morcegos, que era um porão que ele quase não usava, mas mesmo assim ele abriu a porta. E realmente, parece que quando ele abriu a porta, saiu bastante morcego dali de dentro, mas isso não intimidou o subdelegado, que já foi com alguns policiais. Era muito escuro, eles foram só com luzes de lamparina e eles não conseguiram historiar tudo o que eles realmente precisavam, mas ali foi encontrado, pessoal, um osso humano, um pedaço grande de osso humano, e ali o José Ramos, então, já recebeu voz de prisão, mas a Catarina Palce não, ela ficou livre, até então ela estava livre, mas o José Ramos foi preso. Lá na prisão, as coisas começaram, então, a se desenrolar, porque ali já foi visto que não era somente um assassinato. Outras pessoas também já haviam comentado, pessoas próximas ali do Januário foram atrás de informações, até porque naquela época já estava esse grande alvoroço na cidade por causa dessas mortes. Então as pessoas que eram mais próximas do Januário, sabendo que ele não tinha ninguém aqui no Brasil, a não ser o caixeirinho que trabalhava com ele, José Inácio, elas acabaram indo também atrás disso, e os credores do Cláudio Klausner também foram atrás, porque ele devia para algumas pessoas e ele também tinha um caderninho que ele anotava os fiados, e essas pessoas também acharam muito estranho ele ter ido embora e não ter cobrado, porque parece que era uma grande quantia de dinheiro que ele tinha para receber. Então uma coisa levou a outra, tá, pessoal? E com o depoimento da Catarina, eles acabaram então voltando. Acredito que entre o dia 18 e dia 19 de abril eles voltaram lá novamente na casa, dessa vez com a Catarina acompanhando, porque agora ela também já iria ser presa, não sei porque ela não foi presa no mesmo dia, enfim. Ela acompanhou então novas buscas ao porão e lá foi encontrado um brinco de argola, que depois foi feito o reconhecimento, era do Klausner, que ele usava, até ele brincava que ele tinha uma cara de pirata, porque ele tinha barba, ele tinha uma cicatriz muito grande no rosto e essa argola de pirata, então ele se denominava assim, ele dizia que ele tinha cara de pirata. Então essa argola chamou muita atenção na hora do reconhecimento, porque o corpo dele, o que sobrou dele, já estava em alto estado de decomposição. Então o que aconteceu, pessoal? Ali junto com tudo isso também foi encontrado objetos de outras pessoas que não foram identificadas e que a Catarina falou que o Ramos guardava como uma espécie de souvenir, porque além dele matar, ele gostava de ficar olhando os objetos das vítimas também, mesmo que ele não usasse. E junto com tudo isso foram encontrado então um saquinho de moedas contendo o valor de 40 mil réis, que era o valor que o Ramos roubou quando ele matou o Klausner. E também o Ramos, pessoal, ele apresentou um recibo de compra falsificado, uma falsificação muito grosseira, porque quando ele foi questionado por que ele tinha ficado com o açougue, ele disse que ele tinha comprado. Só que na hora de apresentar o recibo de compra, o nome do Klausner estava escrito com K e ele assinava o sobrenome com C. Então isso não precisou nem passar para a mão dos peritos, né, de imediato, porque o delegado ali, o Dario Calado, já viu que era uma grande farsa do Ramos aquilo ali, que com certeza ele teria matado ele e também teria matado outras pessoas, visto que tinha vários objetos dentro da casa e todos objetos masculinos, o que coincide também com a história que a Catarina contou, que ela traía esses homens, né, com uma proposta ali de uma noite romântica, e ela então acabava matando eles antes deles concretizarem, né, esse suposto programa que ela fazia. No dia que a polícia voltou na casa do Ramos para buscar mais indícios, eles foram também fazer uma vistoria na parte de trás da casa, que tinha um poço desativado. E quando eles chegaram nesse poço, pessoal, eles não acreditaram no que eles viram. Eles viram 2 corpos, praticamente todo decepado, né? E também o corpo de um cãozinho, né? Então o cãozinho do Januário, o Neguinho, também não escapou. Porque foi assim, pessoal, o que aconteceu ali então com o Januário? O Ramos, vendo, né, que ele também era uma pessoa muito sozinha, muito carente, ele acabou então se aproximando dele já com segundas intenções, descobriu que ele gostava muito de doces, então pediu para Catarina fazer uma iguaria húngara muito saborosa, tá, bem adocicada, e levou então para o Januário, disse que gostava dele como um pai, que queria ter uma amizade com ele, porque ele também não tinha pai, era muito sozinho nessa parte, e tinha muito respeito por ele. E ali então foi ganhando a confiança, né, do senhor Januário. E o que aconteceu? Teve uma noite então que ele convidou o Januário para ceiar na casa dele, dizendo que a Catarina fazia pratos húngaros muito saborosos, o que não era mentira, e ele acabou aceitando. Então ele foi na noite do dia 15 de abril de 1864, ele então foi fazer essa ceia. Ele pegou uma noite digna de filme de terror, estava trovejando muito, havia muito vento, até parece que as pessoas
Falaram que aquela noite realmente teve uma tempestade, assim, muito sombria, né? Talvez até a natureza já adivinhando o que iria acontecer naquela casa. Olha a crueldade, pessoal. Ele entrou, eles estavam vestidos a caráter, prepararam uma ceia digna de um rei. Ele comeu muito, deixaram o homem se fartar para depois matar. Só que o cachorrinho dele ficou lá fora latindo praticamente a noite toda, esperando pelo dono. Então, como ele estava latindo muito, o Januário foi e mandou ele ficar quieto, ele se acalmou um pouco, depois ele voltou para a sobremesa. Quando ele terminou a sobremesa, o Ramos falou que iria pegar, então, um vinho do Porto, muito saboroso que ele tinha, para que eles, então, pudessem encerrar a noite deles. Ele foi, só que quando ele voltou, ele já estava com o machado na mão. A Catarina Palce disse que ele ainda conseguiu dizer que brincadeira é essa, Ramos, mas não deu tempo, até porque não era brincadeira. Ele acertou 2 golpes de machado na cabeça dele, praticamente já decepou a cabeça fora. Não se contentando, também degolou, porque ele gostava de degolar, mas ele não matava assim primeiramente. Primeiro ele acertava, depois ele passava a faca então no pescoço da vítima. E a Catarina acabou contando que enquanto ele arrastava o corpo para o poço, ela ficou então ali terminando a sua ceia. Só que o José Ramos lembrou que o José Inácio estava na vendinha no dia que ele convidou o Januário para ceiar na casa dele. Com medo do menino tacar a língua nos dentes, digamos assim, ele voltou na casa, chamou o menino de apenas 14 anos, olha a monstruosidade, levou para casa dele e também degolou essa criança, jogou o corpo dele já todo mutilado, porque além dele ter cortado o pescoço, ele bateu várias vezes com o machado, tanto no corpo do Januário quanto no corpo do José Inácio, tá? Ele então praticamente esquartejou a machadada e jogou então os corpos deles lá no poço. Como o cachorrinho já estava chamando atenção porque ficou a noite toda latindo e no dia seguinte também estava latindo e o Januário não apareceu para abrir a vendinha, pessoal, tudo isso então gerou ali uma dúvida muito grande, porque algumas pessoas acabaram comentando que viram o Januário conversando com Ramos e que ele teria entrado dentro de casa. Então, a polícia já estava investigando o caso do Klausner, mas também coincidiu com as denúncias recentes dessas pessoas falando sobre o desaparecimento do Januário. Então, 2 dias após ele ter cometido o assassinato dessas 2 pessoas, e ele já estava sendo também investigado pelo sumiço do Klausner, então coincidiu, a polícia acabou encontrando esses corpos e no dia seguinte que o Januário então foi jantar na casa dele, no dia 16 ele matou o cachorrinho, parece que ele rasgou o cachorrinho do pescoço até o rabo, deixou ele com o abdômen todo aberto e jogou ele dentro do poço. Então o cachorrinho de certa forma também ajudou, porque ele era inseparável do Januário. O Januário foi visto entrando na casa do Ramos e no outro dia ninguém apareceu para abrir a vendinha. Então isso deixou cada vez mais a população com bastante receio que o serial killer da região era José Ramos e eles não estavam errados. Então, pessoal, o delegado Dario Calado, que como eu falei para vocês também exercia, né, a profissão de juiz, ele deu voz de prisão, o Ramos já estava preso, mas algum tempo depois, parece que assim de uma forma meteórica, ele julgou, né, ele já fez esse processo ser, então, finalizado. Muitas pessoas questionaram por que ele agiu dessa forma, e esses políticos que não gostavam muito do Dario Calado já acabaram falando que isso tudo foi uma estratégia dele, né, para encerrar isso logo e jamais ter o seu nome vinculado ao José Ramos. Porque se esses políticos da época descobrissem que o Ramos era informante pago pelo Dario Calado, que isso poderia ter uma repercussão não muito boa para ele. Por isso que eu acho, tá, pessoal, na minha opinião, que esse serviço de informante que o Ramos fazia não era legalizado, senão esse delegado não teria por que ter medo. Ele não teve nada a ver com os assassinatos, mas ele tinha a ver com algo talvez não muito legal ali que o Ramos fizesse, porque parece que ele batia bastante nessas pessoas para que elas confessassem as coisas, né? Então ele não queria estar envolvido nisso, então foi um processo meteórico, tá? O Ramos, ele pegou, como eu falei para vocês a princípio, pena de morte. Dom Pedro II, então, comutou essa pena para prisão perpétua.
aonde ele iria trabalhar o resto da vida em trabalhos forçados, e a Catarina Palce acabou então pegando 13 anos de prisão por cumplicidade junto com trabalhos forçados. O Ramos acabou ficando ali muito tempo trabalhando com serviço pesado, e a Catarina também, mas ela acabou ainda ganhando a liberdade antes de morrer, que ela morreu logo depois. Eu já vou contar para vocês como é que foi o fim deles, não foi nada bom. Mas, então, teve também essa situação do delegado ter agilizado bastante o processo dele. Então, como eu contei para vocês também lá no início do vídeo, pessoal, a Catarina ficou presa, ela ganhou ali o julgamento, né? Ela ganhou, no caso, a sentença dela em 1864, 1868 ela chamou, então, ali a polícia, ela começou a falar que ela tinha que se confessar, que ela não estava mais aguentando, que ela não queria conviver mais com esse peso, além do que ela poderia suportar. Então ela acabou comentando que o Karl Klausner foi uma vítima sim, mas antes disso ele também teria cometido esses crimes de ocultação do cadáver e que eles dividiam o dinheiro entre eles. Então, para cada vítima que eles matavam, o Ramos ficava com a maior parte, porque a Catarina era a esposa dele e também participava, mas o Karl Klausner também ganhava, né, essas comissões. E uma coisa também, pessoal, que chamou muita atenção na época foi a respeito de um depoimento que foi prestado. Esse depoimento, algumas pessoas falaram que foi algo assim muito difícil para a testemunha, porque naquela época, hoje a gente ainda tem bastante casos de racismo, mas naquela época era muito mais acentuado. Então o Ramos, quando ele já estava assim numa situação financeira muito precária, ele acabou sublocando um quarto da casa dele para uma senhora. Ela era uma escrava liberta, já era uma senhora, trabalhava também com serviços de lavar, de passar, de engomar roupa, então ela alugou um quarto ali para ela. E ela acabou dizendo para a polícia que ela viu sim o Januário jantando na casa dele, só que depois ela teria saído, teria ido para o quarto dela e depois ela teria feito algumas voltas ali na rua também. Não sei se alguém mandou ela sair, o que ela foi fazer. Quando ela retornou, ela disse que era por volta de 11 horas da noite do dia 15, e ela acabou vendo a Catarina então lavando as calçadas, né, ali as escadarias de madeira, e que tinha muito sangue. Ela perguntou o que era, e a Catarina falou então que o Ramos, né, era muito porcalhão e teria matado algumas galinhas e não teria limpado, né, aquilo ali tudo. Mas isso tudo foi uma informação muito importante para a polícia, mas parece que essa senhora, que se chamava Senhorinha, ela teria sido ali muito maltratada, em palavras, né, pelo próprio delegado. Eu não tenho como comprovar isso, pessoal, mas pelas pesquisas que eu fiz, parece que essa testemunha se sentiu bastante coagida também e que o depoimento dela não teria sido levado de imediato muito a sério, né? Mas depois, com a confissão da Catarina, tudo isso fez jus realmente aqui, tudo que ela falou 4 anos após ela já estar presa, que aquilo ali realmente tinha acontecido. Alguns pesquisadores batem na tecla que a história das linguiças de carne humana não são verdadeiras, mas, pessoal, a Catarina, ela disse que ela morreu afirmando que era verdade, que ela teria experimentado por insistência do Ramos e do Klausner e que a carne era muito boa, que essa carne foi vendida sim nos açougues da região, não só dos açougues do açougue do Klausner. Parece que outros comerciantes foram na época, pegaram essas linguiças, levaram para outras cidades e que sim, infelizmente a população de Porto Alegre havia consumido sem saber carne humana e que foi assim, algo que saiu, que vendeu muito bem, que o Carlos teria dito que era um novo tempero que ele tinha feito, porque as pessoas questionaram um pouquinho a diferença de sabor, mesmo sendo para melhor, segundo ela, e que ele teria dito que ele teria mudado sim o tempero e que era um segredo dele, que ele não ia contar para ninguém, porque isso era a alma do negócio dele, a exclusividade. No dia 6 de maio de 1891, Catarina Palce então ganha liberdade, mas acaba morrendo dias depois nas ruas de Porto Alegre. Alguns sites, pessoal, informaram que ela morreu nas ruas de Santa Catarina. Ela não morreu em Santa Catarina, ela morreu na cidade de Porto Alegre. Ela foi encontrada
praticamente congelada, porque ela pegou um inverno muito rigoroso, ela não teve mais para onde ir. Acredito eu que ela deve ter ficado perambulando ali pelas ruas, e então ela morreu de frio. Foi encontrada no dia 6 de maio de 1891 e o Ramos morreu em 1893 na Santa Casa. Ele morreu cego, muito doente, ele morreu negando essa história. Ele disse que não, ele disse que ele nunca fez isso. Ele até negava os assassinatos, ele incriminava a Catarina. Ele disse que quem cometeu tudo isso foi a Catarina com a ajuda do Klausner, que ele não sabia de nada e que essa história das linguiças também nunca aconteceu. Isso foi o que ele disse. Na hora que o padre estava dando a extrema unção para ele, as últimas palavras dele, com um suspiro muito profundo, foram: Deus me fará justiça. Esse crime, pessoal, ele foi muito mais, esses crimes, né, foram muito mais comentados na Europa do que no próprio Brasil. E isso também é um ponto a mais para que as autoridades talvez tenham realmente abafado um pouco a situação por causa do canibalismo involuntário que a população provavelmente sofreu. Um escritor já falecido, tá, pessoal, chamado Décio Freitas, ele escreveu um livro chamado O Maior Crime da Terra, contando a história de Catarina Palce e de José Ramos, tá? Ele afirmou, antes de morrer, que ele teve acesso, não sei como, a um terceiro processo. Esse terceiro processo seria as páginas, né, que estariam faltando, aonde é relatado em detalhes como foi feito o crime, né, das linguiças com carne humana. Então, ele disse que ele teve acesso a esses documentos, que essa história é verdadeira, sim, e que as autoridades não queriam que isso fosse comentado com o público. Para ele, as autoridades querem realmente que essa história não passe de uma lenda urbana, mas ele disse que não, que ele teve acesso, e logo depois que ele teve acesso, esse arquivo, então, teria sumido definitivamente, mas ele também não sabe como é que isso aconteceu, ele não explicou exatamente, né, como isso aconteceu, quem que deu esses documentos para ele ler, mas parece que alguém descobriu que ele teve acesso e então deu um fim nesses documentos. Alguns pesquisadores afirmaram que isso não é verdade, contestaram a versão do Décio, só que ele também, pessoal, nunca foi procurado por esses pesquisadores. Então, como é que alguém contesta alguém e não escutou essa pessoa, né? Uma coisa é você ter fontes de dizer, não, essa história é mentira, essa história não é verdade. Mas, pelo que consta, ele nunca foi procurado por esses pesquisadores que falaram que ele estava mentindo para ganhar dinheiro, romantizando, inventando uma história que foi verdadeira, que é os crimes da Rua do Arvoredo, mas que ele teria exagerado para conseguir vender o livro. Então fica aí essa pergunta, ele mentiu, não mentiu? Existiu esse terceiro processo? Porque uma coisa é fato, o processo original, que está lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, está incompleto. Por que ele está incompleto? As autoridades também têm que explicar, né? Antes de falar que isso não aconteceu, porque a população da época exigiu bastante uma solução e isso meio que ficou abafado. Agora eu vou ler para vocês, pessoal, um pequeno trecho do que Charles Darwin teria falado, porque, como eu falei, esse crime foi muito comentado na Europa. Lá fora é uma lenda urbana, muito apavorante, né? E aqui no Brasil acabou, então, sendo um pouquinho abafada, só que as pessoas ali da região acabaram contando, né? E essa história, ela persiste até hoje nas rodas de conversa, principalmente do Rio Grande do Sul. Então, Charles Darwin, que é o pai da teoria da evolução das espécies, teria dito assim: informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há chacais adormecidos em cada homem. Ele não está errado. Há chacais adormecidos, sim, pessoal. Infelizmente, tem pessoas, né, se é que eu posso chamar pessoas de pessoas, como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Eu realmente não me admiro ali que Catarina Palce tenha sofrido muito, porque se ela realmente se arrependeu do que ela fez, ela já pagou bastante coisa ali pelo sofrimento dela, né? Mas eu deixo aqui essa
essa pergunta para vocês: esse crime das linguiças de carne humana realmente existiram? Isso é uma lenda urbana? Esse processo, essas páginas que estão faltando, será que é uma afirmação de que tudo isso existiu porque os assassinatos ocorreram? Agora, a parte dessas iguarias, né, desses embutidos ali de carne humana, será que isso tudo é uma lenda ou isso tudo realmente aconteceu? Eu deixo aqui essa pergunta para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, espero que sim, por favor, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal, que isso é muito importante para nós. E também peço que deixe aqui, pessoal, os seus comentários, porque isso nos ajuda muito. Quero agradecer a cada inscrição nova que a gente vem recebendo. A gente está bem feliz ali. Nosso canal é um canal novo, né? Mas com a ajuda de vocês, com certeza nós vamos conseguir aqui passar mais tempo juntos, né? Contando essas histórias aqui misteriosas, porque eu sei que vocês gostam e eu também, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui, sempre um prazer enorme estar com vocês. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2, Echo 12. We're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.